Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Que maravilha! Estamos aí no segundo dia da maratona de lives do mês de dezembro. Para quem está acompanhando, desde ontem a gente já recebeu vários autores e autoras, um espetáculo. Até o dia 16 de dezembro, a gente vai estar com a maratona recheada de autores nacionais e seus livros em pré-venda, em pós-venda, em lançamento, livros que ainda nem foram lançados, um espetáculo. Bom, hoje, deixa eu ver aqui, 8/12, a gente vai ter aí 3 lives, uma atrás da outra, tá? A gente vai começar com o Léo, que aliás, o Léo já está aqui. Eu vou te chamar, Léo, pra gente bater um papo com ele. Pronto. Mandei o convite para você, é só aceitar. E aí? Querido, seja muito bem-vindo à maratona de lives desse mês no meu Instagram. Tudo bem? Tudo bem você? Tô tentando achar a posição para a câmera aqui que vai funcionar. Acho que tem um pouco mais experiência que eu. Assim mesmo. Acho que foi. Que maravilha. Acho que agora estabilizou. Tô meio torto, bom, mas tá valendo. Tá ótimo. Agora deu uma estabilizada. Que maravilha. Tudo bem, Léo? Tudo bem e você, Monique? Tudo bem. Que maravilha. É tua primeira live? Live, sim. Eu já fiz uma live meio musical aí, meio esquisita, mas... Meio musical. Você é de banda? É músico? Como é que foi também. isso? É. Que maravilha. Músico, escritor, compõe. Gente, um combo completo, né? Barulhento. É engraçado que ontem a gente recebeu aqui um escritor que também fez parte de uma banda e, cara, agrega muito, né? Porque uma coisa puxa a outra. É incrível isso. Que isso, maravilha. Me diz uma coisa, você é de onde, do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste, nunca ouvi falar. São Paulo é muito grande, né, Léo? É um patinho meio grande ali, né? São Paulo é muito lugar. Eu tenho vontade de conhecer o litoral de São Paulo, que dizem que tem praias belíssimas. Eu ainda não tive a oportunidade. Um dia eu pretendo ir. É pertinho, né? 2 horas. Você conhece o Rio? Então, eu ia falar, você tá no Rio, né? Então, quem tá em São Paulo tá querendo ir pra praia no Rio, tá vendo? A gente nunca tá feliz, né? A gente nunca tá satisfeita, né? Nunca. Que coisa que é o ser humano. As praias do Rio, elas já foram bem melhores, né? Hoje elas estão bastante tumultuadas, mais do que já eram. Parece até uma coisa muito engraçada, porque se eu pegar o metrô, eu tô a 15 minutos de Copacabana, 20 no máximo, e eu não vou à praia nunca. A última vez que eu fui à praia foi em abril, a gente está em dezembro. Olha, faz uns 4 anos que eu não vejo praia do Rio, viu? Mas aí, né, tu mora em São Paulo, deve aproveitar outras coisas. Aí é cidade pequena, né? Então, na verdade, eu moro na Alemanha. Tu mora na Alemanha? Quanto tempo que tu mora aí? Há 6 anos. 6 anos, que loucura. Como é que é esse choque cultural, Léo? Tu acha que é muito diferente, principalmente relacionado à leitura? Tu acha que aí na Alemanha o incentivo, o hábito é muito maior do que aqui no Brasil? Então, a Alemanha, ela é um país, a Alemanha é um país muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um país muito moderno, acho que as pessoas aqui são um pouco meio retrógradas de cabeça, assim, né? Isso é uma coisa meio engraçada. Sendo retrógrada, portanto, eles leem bastante, né? Mas, por outro lado, eles não procuram livros estrangeiros, eles são muito focados
em escritores alemães ou mesmo escritores que estão traduzidos para o alemão. E nem todo livro é traduzido para o alemão, né? Então, eu acho que minha chance de vender aqui vai ser só para quem lê inglês mesmo. E eles são muito limitados com o inglês mesmo. Por incrível que pareça. Caramba, que doideira, né? Você como escritor, né? Teu livro tá traduzido para o alemão, você vende ele aí nesse idioma ou não? É só aqui no Brasil? Eu tenho ele em inglês e em português. Eu escrevi ele em ambas as línguas. Foi trabalho duplo. Muito bem, é isso aí. Agora, eu tô aqui com o teu livro, né? O e-book, na verdade, A Casa de Poeira. A Casa de Poeira, Léo, foi teu primeiro livro? É o teu... Ah, gente, olha essa capa. A gente vai falar dessa capa belíssima. Só não liga muito para essa tarja preta dizendo que eu não posso vender esses livros aqui ainda. Por que tá com essa tarja? Porque quando você imprime pela Amazon aqui fora, isso daqui na verdade eles chamam de doll, de boneco. Então ele é uma cópia não vendável. Ele é o livro mesmo, normal, tá impresso, dá para ler tranquilamente. Mas ele vem com essa tarja preta aqui, que é porque eu pago o preço de custo. É para eu não pegar o livro e revender e ter o lucro, entendeu? Olha, eu não sabia. Os autores que têm livros aqui na Amazon, que eles só conseguem fazer o e-book, né? Isso. Porque a Amazon não distribui aqui no Brasil. Então, até faz, mas, por exemplo, um livro faz R$100, o livro físico. Exatamente. Porque eles não têm essa dinâmica aqui no Brasil. É só ir para fora. Eu tenho uma leitora que mora no Japão. E quando ela pede, parece que a Amazon entrega lá normalmente. Aqui no Brasil, não. Você paga R$100 para a Amazon trazer o teu livro lá de fora. No Brasil é exatamente isso. Eles imprimem nos Estados Unidos e mandam. Mas aqui na Europa e mesmo no Japão, na Ásia, eles têm impressora na Austrália. Eles têm pelo menos 3 localidades aqui na Alemanha, na Europa, que imprimem. Então é mais cômodo mesmo, né? É algo que precisa desenvolver no Brasil ainda. Infelizmente, eles não fizeram. É uma perda de mercado. Né? Vamos ver se eles evoluem nesse quesito, né? Porque a galera dá uma sofrida aqui no Brasil para conseguir o livro físico, porque editoras, às vezes, o investimento é muito alto e, às vezes, gráficas não compensam. Então, a gente recorre ao site da Amazon, mas fica preso no e-book. Né? Eu tive sorte de conseguir com a editora Bock. Eu tinha um contato, a minha editora, a Rafa, ela me passou alguns contatos e eu consegui, estou imprimindo no Brasil pela editora Bock. Ela vai distribuir para mim também e vai estar disponível no site deles para venda. Que maravilha! Então, vamos lá. A Casa de Poeira é teu primeiro livro publicado? É meu primeiro livro publicado. E você... Ele na verdade, está em pré-venda, né? Ele está em pré-venda, exatamente. Ele começa a venda oficial em fevereiro, mas para quem quiser comprar o e-book, entre em contato comigo que eu vou passar uma cópia. Eu estou prometendo cópias para quem compra. Que maravilha! A pré-venda dele começa quando e termina quando? Até o lançamento? A pré-venda vai até o lançamento. Ela já começou. O lançamento é no dia 12 de fevereiro, meu aniversário. Então, por favor, presente, né? Presente duplo. Presente duplo. Mas o interessante da pré-venda na Amazon, e para quem quiser escrever e saber disso é importante, é que todo livro que a gente consegue vender pela pré-venda, ela vai somar um número na venda total, exatamente no dia 12, por exemplo, no meu caso. E se eu conseguir vender bastante livro agora, no dia 12 meu livro vai, dependendo do número que eu vender, ele vai para recomendados. Então eu consigo talvez entrar numa lista de recomendados pelo Kindle. Isso é bom para divulgação. Isso é ótimo. Então, ó, gente, já fica aí a dica. A Casa de Poeira, que a gente vai conversar mais, já está em pré-venda. Lá no final da live, a gente reforça um pouco mais essa informação. Agora, Léo, me diz uma coisa. Primeiro livro que tu vai publicar. Por que esse nome? Antes da gente falar dessa capa lindíssima, que eu adorei esse tom de... ele não é um azul, não é um verde. Que tom é esse da tua capa? Olha, boa pergunta. É como se fosse uma esmeralda, né?
É, algo assim. Eu não sou especialista em cores, mas eu chutaria que é uma esmeralda, né? Meio mal Tá lapidada, né? lindíssima. Tá lindíssima essa tonalidade da tua capa. Agora, por que a Casa de Poeira? Por que esse nome? Então, o meu livro, primeiro que é um livro de horror, né? Vamos começar por aí. E para eu desenvolver a história, o plot principal deles, eu usei bastante referência em mitologia dos mesopotâmios. E existe um dos primeiros textos que se tem conhecimento de, não texto de coisas mais sérias, assim, né? Literatura mesmo, é a época do Gilgamesh. É um dos livros das literaturas mais antigas, 4.000 anos antes de Cristo, né? Então é bem antigo esse texto. E existe um momento em que o Gilgamesh, que é esse herói, ele vai para uma... assim, de novo, não é pré-cristão isso, né? Ele vai para cá, para o lugar onde os mortos descansam. E o lugar onde os mortos descansam se chama Casa de Poeira. Então, eu tô utilizando essa mitologia dos mesopotâmios para apontar como um elemento da minha história, entendeu? É a Casa Ai, dos que Mortos dos espírito. mesopotâmios. Né? Eu tô aqui com a sinopse do teu livro. E aí eu vou ler um trechinho dela para inteirar o pessoal ainda mais da tua história, tá? Aí tu mostra a capa pra gente, só para o pessoal aproveitar a beleza dessa capa. Gente, eu vou ler para vocês um pedaço da sinopse do livro A Casa de Poeira, do autor nacional Léo Marcorim. Imagine que você está isolado no deserto, no lugar menos habitado do planeta Terra, correndo contra a sombra do seu passado, a culpa. Agora, imagine acordar desse pesadelo sem fim, sentindo-se seguro por um instante, dizendo para si mesmo que foi apenas um sonho. Não foi sonho algum. Você ainda está preso no pesadelo. Aquele deserto vazio está vivo, pronto para te engolir. Bom, quase vivo. O último desejo de sua mãe força Marcos Rodrigues, um homem que luta contra seus vícios e culpa, a se reunir com seu irmão egocêntrico, João, em uma longa viagem pelo deserto. Quando presos na cidade fantasma de Esperança, os irmãos Rodrigues reviverão seus piores traumas, sempre questionando o quanto suas memórias influenciam a realidade. Essa sinopse está sensacional. Obrigado, meu irmão. Tá muito boa essa sinopse. Agora, eu queria que você, né, já que a gente entrou aí um pouco na atmosfera do teu livro, dissesse pra gente quem é o Marcos Rodrigues e o João, esses dois irmãos. O Marcos Rodrigues, primeiro que o João e o Marcos Rodrigues, eles, de uma certa forma, são uma metáfora. Todos nós somos um pouco de João e todos nós somos um pouco de Marcos. O Marcos, ele é uma pessoa que ele passou por um trauma muito pesado quando ele era uma criança. Esse trauma ocasionou na morte do pai e da irmã dele. E ele sente culpa pelo que aconteceu. Ele sente que ele que causou a morte dos pais. E, como resposta a isso, ele se afunda, ele vai downhill, vai bebida, droga e tudo que pode lá. E demorou muito para ele conseguir se recuperar disso. E o irmão dele é exatamente o oposto. É um cara que tem certeza de tudo, é um cara que, né, que sempre foi o famosinho ali da escola, entendeu? Aquele cara que estava sempre com as bonitinhas. Enquanto que o irmão dele era o excluído. Até dentro da própria família deles, a mãe deles, como talvez sentisse essa mesma percepção que ele tinha da culpa, tratava ele como uma pessoa que não fosse da família. Enquanto que o irmão João era o preferido, era aquele que ganhava todas as atenções. Né? E por conta dessa diferença, eles cresceram pessoas completamente opostas. Né? E o João se tornou um advogado, um cara de sucesso, né, e tal, um cara que tem toda uma moral ali na cidade deles. Enquanto o Marcos é um cara que trabalha numa empresinha ali pequenininha e tal, e que não tem uma vida muito excitante, né? E eles não se gostam. Eles não se gostam. O João trata ele que nem um mendigo, você entendeu? Ele chama ele de mendigo muitas vezes no livro, porque ele se veste mal e tal, né? Enquanto o Marcos olha pro irmão dele, vê ele todo pomposo e só falando um monte de coisa e não agregando nada, como um cara que fala demais, entendeu? Que é muito barulhento. E
eles, por muitos anos, não tiveram que conviver. Por muitos anos, eles acabaram se excluindo, assim, né? Mas a mãe deles, a Hera, ela ficou doente em certo momento e tal, ela teve câncer. E quando a mãe dele ficou doente, a mãe deles ficou doente, quem cuidou dela foi o Marcos, aquele que se sentia culpado porque matou o pai e o irmão. Ele cuidou dela até a morte dela, enquanto o João cagou para ela, o filho prodígio. E antes de ela morrer, ela pediu pro Marcos, falou, ó, eu gostaria que você fizesse uma coisa, pega as minhas cinzas, leva até a costa e me descansa junto com o seu pai. Então dá a entender que o pai deles tá ali na costa do país. E é isso, começa essa jornada. Eles são forçados a ir pra esse lugar, né? A mãe deles fala, eu preciso que vocês dirijam até lá, não quero que vocês voem, dirigem, né? E nisso eles estão cruzando o deserto do país. Eu não deixo claro que país que é, não falo que é o Brasil ou que é outro lugar. De novo, assim como o Marcos e João pode ser qualquer um, o lugar pode ser qualquer lugar também, entendeu? E eles acabam, né, porque o João é uma pessoa que tem certeza de tudo e tal, ele acaba não abastecendo o carro na hora certa, eles acabam ficando sem combustível, se perdem no meio do deserto e acabam numa cidadezinha deserta chamada Esperança, que é uma cidadezinha que não tem nada lá, parece uma cidade fantasma, todo mundo parece lá uma caricatura, né? E eles falam assim, ó, vai ali para tal lugar que não tem hotel aqui, mas tem uma fazenda, você pode ficar lá até chegar o combustível, que não tem disponível aqui. Vai dar alguns dias, vocês podem continuar a viagem. E é basicamente isso que começa, é assim que começa o livro, né? Eles trancados nesse lugar, esperando pelo combustível. Gente, que contraste nessa relação dos irmãos, né? Eu adoro esses conflitos, principalmente quando um autor aborda relações difíceis entre irmãos, entre pai, mãe, filhos. Acho sensacional. O que te inspirou a trazer uma relação tão conturbada num livro que tem um gênero como sobrenatural, Léo? Então, eu acho que primeiro que eu não gosto de barreiras de gênero, né? Eu acho que assim, é uma caixinha, mas eu acho que quanto mais a gente fugir da caixinha, mais interessante que vai ser, né? No caso da Casa de Poeira, o que me inspirou a escrever não foi necessariamente o relacionamento desses irmãos, né? Mas eu sou uma pessoa que toda vez que eu vejo uma história, o que mais me interessa nelas é o desenvolvimento do personagem. Eu não sou muito fã de épica, de aventura e tal, eu li Tolkien e outros, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, eu li tudo, mas eu não ligo muito para esse tipo de gênero. E esse tipo de gênero é muito comum você ter desenvolvimento de personagem, né, o ciclo do herói, todas essas coisas. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes em história, é você pegar um personagem que ele é um nada, e no final daquele livro, ele passou por todo esse ciclo, ele se torna algo melhor, né? E um desses dois irmãos vai passar por esse ciclo, o outro nem tanto. Então eu também explorei diferentes desenvolvimentos com personagens. Então, é mais pela graça da história mesmo, entendeu? Eu acho que a história fica com um gostinho especial quando você cria personagens tridimensionais, né? E esse teu livro é volume único? Ele é. Mas quando eu escrevi ele, o primeiro draft dele tem 150 mil palavras. Então eu tenho o suficiente para escrever uma continuação. Eu tive que reduzir ele. 150 mil palavras? É quase um livro páginas. De 700 páginas. Isso. Caraca, tu escreveu bastante, hein? Você levou quanto tempo para produzir essa história? O primeiro draft demorou 10 meses, mais ou menos. Mas depois que eu terminei... Você já escreveu 4 livros, né? Então você sabe que assim que você termina o primeiro draft, você olha para ele e fala, nossa, que merda, isso aqui não faz sentido nenhum. Né? Assim, então, demorou 10 meses para escrever o primeiro draft, mas demorou pelo menos 2 anos para eu conseguir revisar ele até um ponto que eu gostei. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos que eu comecei a escrever, eu disponibilizei ele para algumas pessoas para ler. Meu irmão, por exemplo, foi o primeiro que leu esse livro. A minha esposa foi a primeira que ouviu a história, ela que falou... Ela que deu, na verdade, uma das ideias mais interessantes, né? Eu contei a história para ela, falou assim, nossa, imagina se em vez disso fosse aquilo. E na verdade, ela que me causou uma das maiores revisões que eu fiz no livro, porque eu gostei tanto da ideia que eu entendi um monte de coisa da história. E leva tempo, levou pelo menos 2 anos para eu ter esse livro mais ou menos maduro e eu começar a procurar editores, revisores, para eu começar a pensar em publicação.
Pois é, a gente já ia até entrar nesse assunto. O teu livro não foi uma publicação independente, você optou por uma editora, é isso? Não, eu sou um autor independente, mas no Brasil, pelos motivos que a gente falou da Amazon no começo da live, eu não tenho como imprimir no Brasil. E por mais que e-book seja interessante, né, você tem um Kindle, você leva para onde você quiser, nada supera, né, O livro físico. nada, né? Então eu precisei buscar parceiros e eu acho que eu fui muito sortudo em encontrar a BOK, eles foram muito colaborativos e tal. E a Roberta, que é minha, eu não sei se a gente chama de agente, a minha publicadora, ela é sensacional, ela me ajuda bastante, tem muita paciência. Ô, Léo, eu não entendi o nome. Qual é o nome? BOK, BOK. B-O-C. POC, é isso? Isso. É isso? É. POC. Foi uma parceria que produziu o teu livro, é isso? Isso, no Brasil, para conseguir imprimir no Brasil. Mas a capa, tudo fui eu que fiz. A diagramação, desculpa, a arte eu contratei uma pessoa, obviamente. As revisões eu contratei umas pessoas, a Rafa Zendronski, acho que ela deve estar online aqui, espero que sim, senão não tem problema. Ela que revisou. Rafa, ela é diagramadora? Ela é minha revisora, minha editora. Ela é sensacional. Qual é o nome dela? Rafa o quê? Rafaela Zendronski. Depois eu não sei se estou falando o nome dela certo, depois eu coloco o nome dela. Coloca nos comentários, quando a live terminar, o @, dela. Por quê? Muitos autores procuram por revisores e revisoras. E às vezes eu não tenho com quem compartilhar indicações. Não tenho quem indicar para compartilhar com os autores, enfim. Tem sempre ninguém que conhece revisora, gente. Não tenho indicação no momento. Então, revisora, diagramadora e capista, gente, é fundamental. Se vocês tiverem, coloquem nos comentários. Tem sempre gente procurando. Ele botou aqui, ó. Isso. A Rafaela. Twitter_Rafaela. A Maravilha. Rafa é, assim, sem palavras. Ela é sensacional. Ela acho que deve ter lido meu livro umas 3 vezes, coitada. É porque a revisão é muito importante. É o processo mais demorado, mais cansativo. Chega uma hora que a gente não consegue mais identificar os próprios erros. A gente precisa de uma outra pessoa, uma revisora qualificada, para identificar e sinalizar, olha, isso aqui não está assim, ou isso aqui passou despercebido. Exatamente. Porque a gente chega uma hora que a gente não identifica mais, de tanto vício que a gente tem na própria leitura. Quem escreve sabe disso. Deve ter passado por isso, Léo. Eu passei. Eu fiz sozinho 4 revisões do livro. E depois, quando eu entrei em contato com a Rafa e com a Peyton, que é quem revisou para mim em inglês, foi mais uma revisão e meia, basicamente. Né? E é isso que leva. Qualquer livro, quem quiser escrever algum dia, leva muito tempo para escrever o primeiro draft. E o primeiro draft, você tá o tempo todo com a arma na cabeça. Você fala, nossa, é uma merda, você é um loser, o que você tá fazendo escrevendo esse livro? Você se sente a pior pessoa do mundo o tempo todo. Aí quando você termina o livro, você percebe que você só começou. Você tem que fazer, né, toda essa revisão. Né? Escrever, botar o ponto final ali, só é o início do trabalho de publicar um livro. Você não é só escrita. As pessoas têm essa ilusão de que escrever livro é fácil. Não é, gente. Não, escrever não é. livro, produzir livro, publicar livro é um trabalho, um cansaço. Chega na hora de divulgar, você está exausto. Você não tem forças para fazer a divulgação. Porque você está exausto. Mas eu vou te falar, o seu pior inimigo é você mesmo. Né, quando você está escrevendo. Né? Porque ninguém te cobra mais do que você mesmo e ninguém te coloca mais para baixo do que você mesmo o tempo todo. Né? Agora, eu vou te dar uma notícia que vai te desanimar. Daqui a 1 ano, quando você relê o seu livro, você vai falar assim, cara, que merda de livro. Eu vou ter que refazer esse livro todo, porque a gente amadurece. A nossa escrita amadurece porque a gente lê outros livros, porque a gente conhece novos autores, porque a nossa escrita modifica. Vamos supor que você começa a escrever um segundo livro, você vai ver que a tua escrita é totalmente diferente desse na Casa de Poeira. Aí você vai falar assim, gente, tem que fazer uma segunda edição de A Casa de Poeira, porque tá uma porcaria. Né?
Você tem que ser... É surreal. É o primeiro, né? E na verdade eu venho escrevendo desde quando eu era adolescente, né? Esse daqui foi o primeiro trabalho que eu consegui terminar mesmo. Mas quando eu pego meus textos de quando eu comecei a escrever, ou até alguns anos depois que eu já escrevia, é o que você falou. Você fala, cara, quem que foi essa pessoa que escreveu esse negócio? Porque eu não fui. Não é possível. Né? É muito surreal esse processo de escrita. Vida de escritor não é fácil. Bom, o teu e-book está aqui com 446 páginas. É o mesmo número do livro físico? É o mesmo número do livro físico. Em inglês deu 385, 390 basicamente. O inglês é um pouquinho menor. É um livro relativamente grande, né? 440 páginas. É um livro grande, é uma história densa. Eu ainda não li, mas já está aqui no Kindle Ilimitado na minha lista, porque eu vou ler assim que a pré-venda terminar, evidentemente. Qual foi para você a parte mais fácil, mais difícil para você construir essa história? É muito difícil de responder sem dar spoiler. Vamos ver minhas palavras que eu vou escolher aqui para te falar. Existe um lance, porque quando eu digo essa questão das memórias e dos sonhos e você não saber o que é realidade, o que não é que você leu na sinopse, o livro, em determinado momento, ele é basicamente isso. Você tem o Marcos e o João, porque ambos esses protagonistas, Marcos é o mais importante, mas ambos são relevantes na história, cada um tem o seu ponto de vista e cada um tem o seu capítulo. Então, por exemplo, eu conto cada capítulo do ponto de vista de um personagem diferente, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante também. Então, por exemplo, quando está o Marcos, ele tem uma percepção do que está acontecendo que é diferente do João. Mas ambos concordam de que tem alguma coisa errada. Aquilo que eles estão vivendo naquele momento, parece que eles já viveram 3, 4 dias atrás, exatamente as mesmas coisas. Eles sabem as mesmas palavras que as pessoas vão falar. Então, existe uma questão do tempo, dessa linha de tempo, em livros que você tem esse tipo de dinâmica, que é muito complexa. Essa questão de continuidade, né? O que você coloca como elemento aqui que você vai usar depois, ou como que você não tem conflito em termos de continuidade. Isso acho que foi a parte mais difícil. E quando minha esposa virou para mim e falou assim, né, minha esposa Paula, virou para mim e falou assim, por que você não faz... Oi, por que em vez disso não é tal coisa? Desculpa meu português aqui, mas fodeu tudo. Aí foi o momento que eu falei, meu Deus do céu. Aí isso foi muito difícil de trabalhar, porque essa questão do tempo, a linha do... Normalmente o tempo, linha reta, né? O meu livro não. Ele começa uma linha reta, de repente dá um... e termina uma linha reta. E esse aqui que foi, acho que a parte mais difícil de se aconselhar, né? A parte mais fácil não teve. Foi como carregar uma pedra montanha acima. Escrever esse livro. Todo aspecto do livro foi difícil de fazer, né? Caramba, até chega a ser covardia, né? A gente não conseguir respirar durante o processo de escrita, a ponto de uma história sugar tanto da gente, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, porque a gente precisa pesquisar sobre o assunto que a gente está abordando. Como eu disse, a mitologia foi pesquisa pura. Eu perdi 3 meses pesquisando antes de começar a escrever. Então, antes daqueles 10 meses, eu perdi 3 meses pesquisando, né? E isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse processo de pesquisa da mitologia que você traz no seu livro? Essa ideia de você trazer isso numa narrativa, abordar temas como a mitologia. Como é que foi esse processo de pesquisa? Então, primeiro que foi uma coincidência. A ideia desse livro... ele surgiu num sonho. Eu sou cheio de sonhos. Às vezes eu tô dormindo, você deve ser assim também. Você tá tendo sonho antes e fala assim, nossa, isso aqui daria uma história legal, né? Aí você acorda, você corre, toma nota. Eu tive um sonho, e esse sonho tem muito a ver com do momento de clímax mais importante do livro, então eu não vou falar o que foi esse sonho, senão vai ser um spoiler puro. E ao mesmo tempo que eu estava, né, nesse momento da minha vida que eu tinha sonhado isso, eu estava participando de um... Não sei se você conhece EDX, que é um site online que tem alguns cursos de universidade da Harvard, da Berkeley.
E tudo gratuito. E eu estava participando de um desses cursos aí sobre textos antigos, sobre literatura mundial antiga. E o primeiro vídeo, porque, que nem eu falei, é o texto mais antigo, foi da época do Gilgamesh. E foi uma semana de aula, né, mais ou menos 2 horas por dia, 1 hora e meia por dia, que foi abordado só esse livro. E então eu li, obviamente, livro, né? É um texto curto, porque também foi escrito em tablete de barro, né, com cuneiforme, então tinha como ser muito grande, né? Então eu li esse livro ao mesmo tempo que eu estava participando desse curso, ao mesmo tempo que eu tive esse sonho. E aí eu falei assim, legal, esse sonho meu pode virar uma história bacana, né? Porque ali já existe no meu próprio sonho já existe essa questão do elemento do tempo ser bem embaralhado. Aí eu falei, e se eu misturar esse elemento da mitologia? E se eu talvez pesquisar um pouco mais? E na época eu também estava lendo a Ilíada, do Homero, então já estava nessa questão né, da mitologia, né, dos gregos e tal. E aí eu falei, que tal eu misturar um pouco isso, né? E tem várias referências, na verdade, a Ilíada no meu texto, né? Eu falo, por exemplo, que a luz clara da manhã veio dar bom dia, esse tipo de coisa, que também, eu não sei como é que está escrito em português, eu li a versão inglesa. Então eu usei bastante desses elementos aí, né? Então foi coincidência, né? Agora, você pode ler, já que a gente está falando tanto dessa história, ler um pouquinho para a gente do seu livro, um parágrafo, 2, tem como ou não? Tem. Eu não falo assim, não leio tão bem que nem você aqui, então talvez eu dê umas travadinhas aqui. Mas antes de eu começar, quem quiser ler o primeiro capítulo do meu livro, está no meu site, www.leomarcorim.com. E na parte do blog, um dos primeiros posts que tem lá é o primeiro capítulo do livro. Então ele está disponível lá. E provavelmente esse mês eu vou colocar o segundo capítulo também disponível. Então... a Rafa acabou de entrar aqui, ó. A Rafa, ela acabou de entrar. Ela é brasileira? Ela mas ela faz revisão em inglês também, quem quiser. Rafaela, a gente estava falando de você, querida. Faz uma gentileza. Quando a live terminar, coloque nos comentários o seu @. Rafaela é revisora, gente, porque muita gente pede indicação de revisora e revisores. Então, a Rafa foi quem fez a revisão do nosso autor. E aí, tá aí mais uma indicação. Tá bom, Rafa? Um beijo para você. Parabéns pelo trabalho. Continue, Léo. Vamos lá, eu vou pegar talvez aqui, fui meio pego de sopetão aqui, mas aqui. Eu vou pegar um parágrafo só, esse parágrafo é no momento da viagem deles, né? Então eles estão dentro do carro, no deserto, e já escureceu, então tá à noite, né? A lua cheia solitária desculpa, de novo. A lua cheia solitária brilhava pálida na superfície do deserto, em diferentes tons de cinza. Bilhões de estrelas, constelações após constelações, piscando infinitamente naquele claro céu aberto. Não havia as luzes da cidade, e era possível finalmente observar a Via Láctea se estendendo acima como um arco-íris. Os pontos brilhantes se conectavam formando criaturas sagradas. Cassiopeia, Órion, a águia, o cão, o leão e o urso. Marcos sentia-se humildemente pequeno. Ele era apenas uma formiga presa a um ponto azul pálido no universo, esperando sua própria mortalidade morder suas bolas. Você falou que quem quiser ler o primeiro capítulo do teu livro, vai aonde? No meu site é www.leomarcorim.com. Deixa lá nos comentários do teu site, tá? Vou deixar. Para o pessoal também acessar. Muito bem. Agora, Léo, me diz uma só um comentário, já que a gente falou do meu site. No meu site, na minha seção do blog também, eu comecei há uns 2 meses, mais ou menos, uma série de escritor. Então, eu estou escrevendo sobre os elementos de escrita e eu vou falar também, no futuro, sobre os elementos de publicação. Então, todo esse trabalho difícil que a gente falou, eu estou tentando explicar o passo a passo o meu processo de criação. Então, quem tiver interesse também está no meu site, www.leomarcorim.com, na seção do blog. Que maravilha! Autores iniciantes, independentes, que vivem perdidos, que me mandam mensagem no direct e eu não consigo responder
porque eu vivo em reunião, em live, em gravação, tá aí. O Léo montou aí uma orientação, já corre lá para acompanhar esse trabalho, tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que o Léo pode ajudar. Fala, Léo. Amanda acabou de colocar o meu site ali. Amanda é minha colaboradora do Instagram também. Amanda, muito bem, tá aí, ó, gente. leomarcorim.com. De alguém para ajudar a gerenciar as redes sociais, Amanda Pierpaoli. Que maravilha! Agora, você tem uma grande influenciadora, uma grande incentivadora e apoiadora, que é a tua esposa. Qual é o nome da tua esposa? Paula Zambuzi. Ela é brasileira? Ela é brasileira. É o nome da minha irmã, não esqueço mais. Paula, querida, parabéns por você ser aí uma luz na vida do Léo como escritor, na hora das sacadas e mostrar para ele que ele poderia mudar alguma coisa na história. Como ele falou recentemente, foi uma grande sacada que você deu ali para ele e reconstruiu ou refez, enfim. É muito bacana quando a gente tem alguém do nosso lado que nos incentiva e acredita nos nossos sonhos. Isso não tem preço. Parabéns, tá? Olha, muito bem. Eu nunca conheci... Ela é meio brava, mas eu nunca conheci alguém tão paciente que nem ela, viu? Porque eu sou barulhento, eu sou chato pra caralho. E ela aguentou essa frescura desse livro por 3 anos. Então, ela tá de parabéns, né? E eu vou falar uma coisa, né? A Paula, obviamente, ela é especial, ela tem uma visão diferente, mas a gente falou sobre a questão dos vícios quando a gente está escrevendo e revisando. Isso também vale para a história. Às vezes vale a pena você contar a sua história para alguém, quem estiver querendo escrever, porque às vezes essa pessoa vem sempre com uma pergunta ou com alguma coisa que você não pensou e se fala, putz, é verdade, podia fazer isso ao invés daquilo. Então fica aí outra dica para quem quiser escrever. Sempre tem alguém para você poder dividir a história, né? Exatamente. Os pontos de vista são diferentes e acaba que, por exemplo, o meu último livro agora, interessante você falar isso, porque é um crime e todos os meus livros eu pesquiso profissionais. Quando eu abordei o suicídio, eu fui falar com enfermeiros, médicos, psiquiatras e psicólogos, inclusive na live de lançamento eu recebi uma psicóloga. No último agora eu tive que falar com uma advogada, uma amiga minha, eu falei, cara, eu quero fazer um livro de um crime hediondo e assim, assim, assado. E eu estava focada numa coisa. Ela falou assim, Monique, crimes contra o idoso, a pena é aumentada. Na hora, eu falei assim, tá aí. Clicou. Tu me deu o boom da minha história. Então a minha história tomou um outro ângulo, ficou melhor do que a original, porque uma outra visão abriu esse mundo na minha frente. E aí eu sentei, escrevi, em 1 mês o livro estava pronto, né? A primeira escrita. Então é muito bom quando a gente escuta as opiniões e a visão de terceiros. Isso ajuda bastante. Porque é importante por isso que a gente lembrar que por mais que a gente tenha ideia, a gente não tem como saber tudo. O ser humano, o indivíduo, não consegue saber tudo. Então, quando você tem pessoas que você pode perguntar, opiniões, às vezes você não precisa nem perguntar, mas se você mantém o ouvido aberto e você consegue, né, prestar atenção um pouquinho no que acontece ao redor, tudo é informação, né? E isso é muito importante para um escritor, né? Exatamente. Agora, eu costumo dizer que todo escritor, ele precisa automaticamente ser um bom leitor. Como é que é a tua relação com a leitura, Léo? Existe ou não? É uma relação de amor e ódio. Não, na verdade eu leio todos os dias, ou pelo menos eu tento ler todos os dias, porque o meu problema é que quando você é um escritor, no meu caso, né, não é minha função principal, eu trabalho e tal, né? E recentemente eu mudei de emprego e assim, o peso tá imenso. Então, não é que eu tenho toda a energia do mundo para me dedicar a isso, mas todo dia antes de dormir eu tento ler um pouquinho. E uma coisa que eu acho que ajuda bastante, então fica uma outra dica aí, estamos cheios das dicas hoje, certo? Quando você tá lendo um livro, e esse livro às vezes tem uma opção de você poder estar lendo ele como audiobook, é muito interessante você tá lendo ele na cama,
E aí, por exemplo, você conseguiu ler meia horinha. Meia hora é perfeito, porque não cansa, né? É um tempo gerenciável. Então, se você se dedicar meia hora por dia à leitura, já é, né, no final do mês é muita coisa. E aí você lê o livro e quando você para ele, você está dirigindo para o trabalho no dia seguinte, você põe no carro. Então você continua a sua leitura. Então você consegue ler com mais velocidade. Você não precisa só ler palavras. E uma outra coisa interessante do audiobook, eu não gosto, particularmente quando eu pego um livro só pelo audiobook, eu não gosto muito. Mas quando eu leio em conjunto, dá certo. Às vezes eu ouvi um trecho do livro que eu não entendi, eu leio no que está escrito. Ou às vezes eu estou lendo o que está escrito, eu estou meio cansado e eu não peguei muito bem o sentido, eu escuto no dia seguinte e falo assim, nossa, o que foi aquilo lá mesmo? Então você tem duas formas de interpretar a mesma mensagem. Então fica a dica, quem quiser melhorar um pouco mais a questão, né, o costume de leitura, lê um pouquinho antes de dormir, 15, meia hora no máximo, se for muito difícil. No meu caso, às vezes vai uma hora, mas no máximo 15, 20 minutos. E ouve o audiobook, ajuda bastante. Você tocou num ponto bom aí, que é o audiobook. Eu sempre indico para os meus autores que, se vocês puderem, façam o audiobook do livro de vocês. É um leque imenso de possibilidades. Primeiro, porque o audiobook atinge leitores que... eu tenho uma leitora que ela é deficiente visual. Ela lê os meus livros através de um aplicativo que vai lendo para ela. E ela escreve também, ela é escritora também. Olha que interessante. E ela vai escutando. Ela me acompanha desde o ano passado, da minha primeira publicação. Ela leu meus 4 livros, todos por audiobook, escutando e nananã. Ela fala que ama os livros, ela escreve, ela passa na revisão ouvindo. Então, assim, pessoas como ela, que não conseguem ler como a gente, a literatura ela tem que ser inclusiva, ela tem que incluir todo mundo. Então, se vocês puderem, façam um audiobook do livro de vocês. Isso é um pessoas com ponto muito interessante. Como que você fez o audiobook seu? Vamos mudar um pouco a entrevista. Deixa eu te entrevistar um pouco agora. Como que você fez o seu audiobook? Me conta. Existem empresas que fazem audiobook, tanto profissional ou amador, na verdade. E aí você joga no Spotify ou a própria empresa joga no Spotify. Eu tentei fazer o meu audiobook, por capítulos. E chegou uma hora que eu desisti, eu falei, não, eu preciso de uma empresa profissional, porque tem narrativa, porque tem outro idioma, porque não sei o quê. Então precisa de pessoas qualificadas para isso. Eu narro, mas eu narro poema, que é o meu timbre de voz. Eu não tenho timbre para narrativa. Então eu preciso procurar uma empresa, e aí a gente resolveu fazer o Homem do Quarto Andar, eu vou fazer Bandeira Branca, e eles vão jogando nas plataformas. E aí você vai sendo remunerado, não em todas as plataformas, algumas, porque aí as pessoas começam a pagar para escutar o seu livro. E aí você ganha em cima disso. Isso. Aí tem a toca do livro, se eu não me engano. Você precisa de ISBN para fazer audiobook. Você precisa... É todo ISBN. Não, é um outro ISBN. Não, esse aí não serve. Não, você tem que fazer... Você compra em pacote, né? Então você tem 10, você usa um desses para audiobook, né? Não, esse ISBN que a gente compra em pacote, ele não serve. O ISBN é disponível para audiobook, é um ISBN diferente. Então tem todos uns trâmites diferentes para fazer o audiobook. E aí vai ficando pronto gradativamente. Eu quero que um capítulo do meu livro seja disponibilizado a cada 15 dias. Aí eles produzem para você. Você libera. Eu quero diariamente. Aí você vai lá, eles produzem e o seu livro vai girando, vai ficando na plataforma. Entendeu? É muito legal. A dinâmica é muito boa. Vale muito a pena o audiobook. Eu fiquei interessado. Vou procurar, vou pesquisar. Tem muitas empresas que fazem, muitas mesmo. Muito bem. Agora, Léo, me diz uma coisa. Teu livro com quase 500 páginas...
uma história densa, com muitas pesquisas. Você, em algum momento, passou pelo famoso bloqueio criativo? Quem não? Quem nunca? Quem nunca? Eu acho que isso eu acho que é outra dica para os leitores. No meu caso, eu tive, em primeiro lugar, esse bloqueio é esse demoninho que fica na sua orelha falando que você não vale nada e sua história é uma porcaria, né? Que é você próprio falando isso para si mesmo. Mas uma coisa que me ajudou muito a não ter tanto bloqueio foi o planejamento do livro. Então, antes de eu começar o livro, como eu falei para você, eu tive esses 3 meses de pesquisa e dentro desses 3 meses eu planejei o conteúdo do livro. Meu livro tem basicamente 3 etapas, né? E dentro dessas 3 etapas, eu sabia exatamente qual que ia ser a estrutura, quem que ia estar narrando cada um dos capítulos e quais eram os eventos mais importantes daquele capítulo. E fazer esse planejamento, e eu, de novo, perdi algumas semanas fazendo ele, refinando, auxiliou muito eu conseguir escrever sem parar. Então, assim, teve bloqueio? Teve. Né? Isso não evitou, mas toda vez que tinha um bloqueio, eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Eu voltava nesse planejamento e falava, ó, legal, o certo agora é fazer isso, mas eu esqueci de fazer isso porque eu não estava olhando no planejamento. Então, é uma forma de você não se bloquear. Quando você consegue fazer esse planejamento, não tem que ser complexo, não precisa ser uma planilha gigantesca de Excel, pode ser um TXT, ajuda muito a não te bloquear. Mas, obviamente, acontece, né? E, normalmente, quando acontece, é aquele bichinho que fica na sua orelha falando que você não vale nada. Muito bom isso, gente. Agora, me diz uma coisa. Livro em pré-venda, gente... A gente está conversando, eu esqueço. Tá rolando sorteio do livro do nosso autor, Nossa, tá? é verdade. Eu também tinha esquecido dessa. A gente está batendo papo, a gente esqueceu. Você vai sortear e-book ou livro físico? Eu vou mandar um livro físico. Eu só preciso saber aí como é que vai funcionar esse sorteio, mas vai ser um livro físico. Então, vamos lá, gente. Sorteio do livro físico do nosso autor, tá? Como é que vai funcionar? Pessoal que está na live, A Casa de Poeira. Mostra pra gente a capa de novo, Léo, por favor. Esse livro aí, o autor vai fazer o sorteio. Como é que vai funcionar? Printa aqui a live e manda no meu direct. MoniqueMM18, eu quero o livro do autor Léo Marcorim ou A Casa de Poeira. Quando a live acabar, a primeira pessoa que tiver mandado essa mensagem vai ganhar o livro do autor, tá? Dá para ver pelo horário. Então já corre lá, já manda para vocês ganharem o livro físico do nosso autor. Pessoal aí eufórico. Agora, Léo, me diz uma coisa. A gente ainda há pouco estava falando, né, dessa sua relação com a leitura, da escrita. O que você está lendo atualmente? Atualmente, eu acabei de ler A Praga, de Alberto Camus, que eu gosto de... Não existencialismo, eu gosto de absurdismo, desse nihilismo, assim. Eu sou um pouquinho, na verdade, assim, eu não sou religioso, eu sou ateísta e tal, mas então, acabo gostando desses tipos de tema. E eu terminei, acho que foi segunda-feira. E aí eu comecei a ler agora Fyodor Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Esse eu ainda não li. Eu tô com um box dele aqui, e aí eu peguei para ler o Gente Pobre. Tem um nome, eu esqueci o nome agora. E eu fiquei alucinada. Falei, vou terminar todo o box dele, mas não consegui, porque eu fiquei muito cansada. Ele me cansou um pouco, eu confesso. Os livros dele são... É bem cansativo. E tem que ser uma leitura que tu tem que prestar atenção. Tu não pode ler na leitura dinâmica, porque é punk. Mas eu gosto também, adoro leitura, acho muito importante, principalmente para quem escreve, porque ajuda no vocabulário e nas ideias, principalmente nas ideias. Qual é o teu escritor favorito? Eu gosto muito do Stieg Larsson. Ele é o escritor da série Millennium. Tem o filme dele lá, o The Girl with the Black Tattoo, lá. Eu não sei como é que é em português esse daí. Que é com o cara do James Bond, lá, esqueci o nome.
O nome dele. Daniel Craig. Millennium o nome. Hum? Millennium eu vi. E ele tem 3 livros, esse cara, mas na verdade ele morreu na metade do terceiro, ele teve um ataque cardíaco e tal. Então o terceiro livro é meio dele, né? Um pouco da família dele também. E a forma como ele escreve, ele é sensacional, esse cara. Eu não sei se ele é o meu preferido, mas ele é sem dúvida um dos meus preferidos, né? Ele como escritor é sensacional. Eu não li o Millennium, não, mas eu assisti os filmes. Achei muito, muito pesado. É pesado. Mas eu gosto. Eu vou parar para ler. E escritora, tu tem alguma referência? Alguém que tu leia, consuma, te inspire ou não? É que nem eu falei pra você, é difícil falar quem que é meu autor preferido, porque normalmente, dificilmente eu tive um ator... Pra falar que não, o Stephen King, quando eu era mais novo, eu li pelo menos, quando eu tava, sei lá, nos meus 18, 20 anos, eu li uns 10, 15 livros dele de uma vez. Mas é difícil você pegar um escritor que primeiro tem 10, 15 livros, né? E normalmente o que eu gosto de fazer agora, eu pego o escritor, eu termino um livro aqui e eu vou para outro. Recentemente eu li de uma escritora chamada Shirley Jackson. E ela escreveu como é que é o nome do livro? O Hunting Hill. É um livro de terror também. Acho que eu devo até aqui. Eu acho que eu sei qual é. The Hunting of Hill House. É um dos melhores livros que eu já li. Eu li isso daqui acho que faz um mês, mais ou menos. Essa tiazinha aqui. Olha a dica aí, hein, gente. E ela esse livro é sensacional. Ele explora muito essa questão de desenvolvimento, não necessariamente desenvolvimento de personagem, mas de conflito. Que o terror ele é interessante, que não quando você tem personagens de 2 dimensões, que são preto e branco, mas quando você tem aquela pessoa que está passando por um conflito, que está tendo que sobreviver a uma coisa e ao mesmo tempo está o horror batendo neles, né? E esse livro ele é um perfeito estudo de caso. E um outro também que é muito interessante, quem quiser ficar dica, é o do Mark Danielewski. Eu não sei como é que é em português, mas ele chama The House of Leaves. E esse é um dos livros mais malucos que eu já li, assim. É tão doido que ele até tem umas coisas meio loucas, assim, você vê nas páginas dele e tal, assim, ó. Tá vendo? Ele é como se fosse um documentário e a pessoa que está escrevendo está ficando louca. Então ela começa a riscar o que ela escreveu, tá vendo? Esse livro é um dos melhores livros de terror que eu já li, porque ele finge que não é terror, ele finge que é um documentário. Então você fica meio assim, será que é verdade? Né? E outra dica de leitura. Para quem gosta do livro. Eu sou meio nerd, né? Então, quem quiser saber de livro, fala comigo. Muito bem. Agora, Léo, me diz uma coisa. Livro em pré-venda. Caramba, gostei tanto da temática do Léo. Aonde que eu posso adquirir o livro na pré-venda do autor? Aonde está teu livro? É Instagram, é site, é blog? Como é que tá isso? A minha pré-venda tá somente na Amazon por enquanto, pelo menos no Brasil. Fora do Brasil existe... Eu preciso ver como é que vai ser essa distribuição, mas existe o Smashwords, que é um site americano que distribui para o Scribd e distribui também para a Apple Books. O meu livro foi aprovado algumas semanas atrás, eu não sei se eles começaram a vender ainda, não fui atrás disso. Mas eu recomendo, no meu site que eu falei, www.leomarcolin.com, existem os links para a Amazon, para quem quiser comprar na pré-venda. E como eu falei, quem quiser me ajudar, compra na pré-venda, porque é extremamente importante, vai me ajudar na divulgação, muito mais do que vai me ajudar depois que eu tiver vendido. Agora é um momento crítico. Mas a BOK, ela está terminando a impressão agora em dezembro, não vai estar vendendo em pré-venda, mas a partir do dia 12 vai estar vendendo pelo site deles, www.boc.com.br, BOC, B-O-C, e vai estar disponível em algumas livrarias. A gente não escolheu ainda para quais livrarias está indo as cópias, mas vai estar também... eu não sei se vai chegar no Rio, porque a BOC é de São Paulo, mas pelo menos em algumas livrarias de São Paulo vai ter. Gente, não é 12 de dezembro não, tá? O lançamento é ano que vem. Isso, desculpa. 12 de fevereiro. Ele está em pré-venda, né? Muito bem. Léo, qual é o teu Instagram para o pessoal te acompanhar, te seguir, acompanhar o lançamento, a pré-venda? Fala pra gente. @leomarcorin_. Vou marcar o autor aqui na live, então não se preocupem. Monique, não consegui pegar o Instagram do Léo. Está marcado aqui na live depois que ela finalizar. Aproveita, já corre lá, já segue o autor, já entra no site dele,
Como ele falou recentemente, ele está com esse projeto de ajuda, instrução para escritores pelo processo aí de publicação. É muito interessante, muita gente está perdido, principalmente autores iniciantes que estão começando agora. Então vale muito a pena dar uma conferida nesse trabalho do Léo. Léo, você sobreviveu à sua primeira entrevista literária. Como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo bem. Mas antes de falar como estou me sentindo, deixa eu só fazer um último comentário. Além do meu site, do meu blog, está disponível essa série de escritor, eu também estou fazendo vídeos no YouTube com o mesmo tema. Só que no meu YouTube, o nome, eu também vou estar escrevendo depois na mensagem, é o da Dusty Door. E procura no YouTube os mesmos artigos que eu estou colocando no meu blog, eu também estou fazendo vídeos sobre isso. Porque, de novo, a gente tenta todas as mídias possíveis para o pessoal se interessar. Mas o conteúdo do vídeo é diferente do conteúdo do blog. O blog ele se aprofunda muito mais, tá? Como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo muito bem. Minha entrevistadora foi sensacional, né? E eu posso ter nada para reclamar. Foi perfeito. É muito bom conversar sobre livro, né? Eu adoro bater papo de livro. Vou frisar aqui, coloque tudo nos comentários. Blog, site, canal do YouTube, o site da distribuidora aqui no Brasil, da editora, tudo bonitinho. Combinado? Combinado. Ah, e um último comentário. O sorteio do livro você vai estar fazendo, mas como eu disse, a BOC está imprimindo agora em dezembro. Eu preciso depois passar para minha agente lá da BOC e ela vai estar encaminhando esse livro depois por correio, tá? Assim que imprimir, eu vou dar a data para vocês quando vai ser embarcado. Pois é, o ganhador ou a ganhadora vai ter que aguardar um pouquinho o livro físico chegar. Não vai ser agora, o livro ainda está em pré-venda, tá, gente? Mas não se preocupe, o seu nome vai ser pego, vai ser indicado lá, direcionado para o nosso autor, ele vai marcar bonitinho e vai enviar para você. Seja você ganhador, seja você ganhadora, não se preocupe. Léo, você é uma simpatia de pessoa, Obrigado. Um escritor maravilhoso, isso eu já posso dizer pela sua pesquisa em mitologia, que não é um tema fácil de ser abordado. Não. Estou ansiosa para ler o seu livro. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo na pré-venda, pós-pré-venda, que outros livros venham, que você não pare de escrever jamais. Ouviu? Não para. Na verdade, eu estou fazendo meu segundo já. Você já está produzindo livro novo? Eu tenho um livro de soneto que vai sair assim que acabar a divulgação desse daqui. Ele foi 98 mais ou menos sonetos que eu fiz. Tem um tema, mas eu não vou falar porque eu posso estar infringindo alguma lei aí. E ele vai ter imagens geradas para cada um do soneto, vai ter uma imagem gerada por inteligência artificial. Então eu vou tentar fazer um computador interpretar aquele texto. Isso eu vou estar trabalhando nele para estar publicando talvez até o final do ano que vem. E eu já estou escrevendo o meu segundo livro. Não é a continuação da Casa de Poeira ainda, mas eu vou fazer uma continuação. Eu deixei um cliffhanger no final ali. Talvez em 2, 3 anos vai estar esse livro saindo, esse outro. Que maravilha! Bom, então até final do ano que vem, a gente espera que você volte aqui para falar sobre novas publicações e novos projetos, ouviu? Vamos fazer, sem dúvida. Muito bem. Léo, sucesso sempre, tá? Muitíssimo obrigada, querido. Eu aqui quero agradecer também todo mundo que participou da live, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que a maratona vai até o dia 16 de dezembro e que esse bate-papo, essa live com o Léo vai estar no Spotify, onde vocês vão conseguir assistir também. Para quem não sabe, o Spotify agora você assiste lives. Canal do YouTube, Amazon Music e pela Anchor, tá bom? Gente, muito obrigada. Léo, beijo, querido. Obrigado a todo mundo que entrou também, viu?